Estamos começando mais um programa Café com Deus, que aliás, nós já começamos agora há pouco com esse vídeo. Nós falamos ontem sobre essa questão, nós estamos querendo enfatizar um pouco mais essa questão do caos que houve em todo o universo, em toda a Terra. E houve também nas pessoas. As pessoas tiveram os seus espíritos. Nós, eu, você, qualquer pessoa. A humanidade escureceu, apagou o seu espírito. Então, Deus teve que retornar, Adalto, e dizer, haja luz e houve luz. Então, por um lado, nós vemos que houve um caos. O Adalto leu no programa de ontem, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Quantos milhões de anos do Gênesis 1 para Gênesis 1, 2? Esses dois versículos, quantos milhões de anos? Não se sabe. Eles estão juntinhos os versículos, mas eles são longos. Não se sabe quantos anos houve. Mas o que nós sabemos é o seguinte, que Deus tinha e tem um propósito para essa terra. Deus tinha e tem um propósito, e ele mesmo disse em Isaías que não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada, como nós falamos ontem. Então, nós vemos que, com isso, Adalto, nós tocamos em alguns, vamos dizer assim, em alguns princípios. Né? Alguns princípios. Qual é o princípio, meu amigo, minha amiga, que suscita a nossa esperança? É que no meio desse caos, isso é muito importante, o que eu vou dizer, em meio a esse caos, eu e você, Adalto, nós não vamos, você minha amiga, meu amigo, você não vai ficar nesse estado de caos eternamente. Graças a Deus por isso, Enio. A ciência diz o seguinte, todo elemento ou todo o caos causado, vou dar um exemplo da água, por exemplo. A água é um elemento, água, tá certo? Ela é líquida, nós sabemos. Muito bem. Quando ela está para passar para um outro processo, que é o processo de evaporação, o que acontece? Ela vai ficar... Líquido para o gasoso, né? Do líquido para o gasoso, ela vai estar borbulhante. É um caos. É o caos. Meu amigo, minha amiga, às vezes essa situação agora... é uma situação de caos na sua vida, está borbulhante, você não está entendendo muito o que está acontecendo, mas creia que daqui a pouco tudo isso tende a se estabilizar. O caos não foi feito para durar eternamente. O único que vai estar em caos eternamente são os únicos, o diabo, que é Satanás, seus anjos e todos aqueles que foram levados por ele, que creram na mentira, porque ele é o pai da mentira. Aqueles que se achegaram a Jesus, que se achegam a Ele com o coração simples, sincero, Ele recebe e Ele vai, mesmo que Ele permita algumas situações de caos na nossa vida, Adalto. A gente passa, todos nós passamos. Mas é para um fim proveitoso, Ele quer aperfeiçoar você. Está vendo como que Deus tem um projeto para a gente? Nada está perdido. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Sim, todas. Todas, assim diz a Bíblia. Só as boas, Adalto? Todas as coisas, não. Todas cooperam para o bem. Então, as coisas aparentemente más, meio esquisita, meio que você não está entendendo, meio catastrófica, é uma passagem de um estado para o outro. Sabe aquela turbulência que você está passando aí? Se você prestar atenção naquilo e ver aquilo, o que é que está sendo escrito ali, que você precisa ler, entender e não repetir mais. Então, nessas coisas todas, a gente aprende muita coisa. Na verdade, Enio, quantas coisas a gente só aprende nos apertos. Sim. Pelo menos aprende muita coisa no aperto. Na maré mansa, na bonança, a gente passa batido. Mas quando as coisas apertam para mim, quando as coisas ficam difíceis para mim, aquilo marca tanto, Enio. Sim. Marca tanto aquele período tão duro na minha vida, que aquilo fica na minha história. É verdade. E eu não quero voltar mais aquilo e tal, e assim por diante. Amigo e amiga, Deus quer você, a sua família, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, não está perdido, tá bom? Não, de maneira nenhuma. Você precisa apenas levantar a cabeça, olhar para os céus e invocar sempre, nós falamos sempre aqui, Senhor Jesus. Amém.
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Sabe essa frase, essas palavras assim, parece ser tão simples, mas eu estou chamando a luz, haja luz, Amém. Senhor Jesus. Então Deus como luz, na experiência sua, na minha, se é falta de luz, quando eu falo Senhor Jesus, a luz vem, é pessoal de luz. Quando eu invoco Senhor Jesus, eu preciso de oxigênio, porque às vezes de repente eu estou meio, não tenho oxigênio, eu estou ali afogando, eu estou ansioso, e eu falo Senhor Jesus, Senhor Jesus, o oxigênio vem. Sim. Tem momento lá no Gênesis fala, Deus chamou a luz, chamou o oxigênio, depois chamou a terra das águas, tirou das águas, Sim. tirou do pântano lá. De repente você está meio atolado nas contas, nos problemas, atolado nas situações. Sim. Tanta coisa assim, parece que tudo virou. Então fala, Senhor Jesus. Amém. Sabe o que acontece? A sua terra sai do pântano, sai da água. E para você é uma porção seca. Sim. O invocar dele, ele precisa de oxigênio. Sim. O meu precisa de terra seca. Amém. O seu precisa de luz. Sim. Cada um. Então, a palavra é a mesma. O nome é o mesmo. Senhor Sim. Jesus. Às vezes é cura, Sim. libertação. Está em prisão de pensamentos presos, sabe? Coisas que advêm até nós, que são criadas por nós. Prende a gente. Precisa de uma soltura. Precisa de alguém solta você. Então você diz assim, Senhor Jesus. Você sente as cadeias caindo, Sim. Você sente assim as Amém. Peias caindo, você sente assim livre. Amém. Não é isso, Enio? Isso mesmo. Essa é a restauração. Essa é a restauração das coisas, né? Das coisas. Aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só. Pela palavra, Enio. Pela palavra do seu poder. Meu amigo, minha amiga. Tudo que existe hoje na Terra, no universo. Esses dias eu vou contar uma experiência rápida. Esses dias Sim. Nós fomos a São Paulo, nessas viagens e tudo, e a minha sobrinha mudou-se da casa, já fazia um ano, Adalto. E as coisas, ela deixou muita coisa lá e tudo. Chegamos lá, estava um caos. Ela saiu de lá, deixou tudo limpo. Chegamos lá, a casa estava um caos, caindo beiral, horrível, horrorosa. O que quer dizer isso, meu amigo? Todas as coisas nesse universo deixadas por elas mesmas, elas tendem a desvanecer, ou seja, elas tendem a apagar, morrer e ser destruídas naturalmente. Um ano apenas que ela deixou a casa fechada, um ano. Parecia que fazia 20 anos que aquela casa estava fechada. Coisa impressionante. Assim, meu amigo, seria a terra se não fosse a palavra do seu poder, ou seja, a palavra do poder de Jesus. Então, esse universo, apesar de ele estar caminhando para uma destruição iminente, que talvez gaste milhares e milhares e milhares de anos, porque Deus, ele está na eternidade, ele está fora do tempo. Então, talvez para essa terra conte um tempo assim, milhares e milhares de anos para ela ser destruída, de fato. Mas uma coisa eu quero que você entenda, meu amigo. Nós não fomos criados para ser imersos no caos, para sempre. Não. Nós somos criados para um novo mundo. Amém. Uma nova dispensação, que é, por um lado, o reino milenar, e depois, Adalto, a Nova Jerusalém, onde nós vamos reinar com o Senhor eternamente. Lindo. Vamos adorá-lo eternamente. Ele vai mostrar para nós muitas coisas que aconteceram aqui que nós não entendemos, todo esse caos que ocorreu, com certeza ele vai explicar para nós o que aconteceu. E nós estaremos com ele para sempre. Amém, Isso amém. É maravilhoso. Muito bom. Meu amigo, nós vamos terminar esse bloco agora, voltamos daqui a pouco, mas pense nisso. Deus não fez você, nem a mim, não fez a terra, que somos nós, para ser um caos, mas para ser habitado. E Ele quer habitar em você e em mim. Louvado seja o Senhor por isso. Estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Café com Deus. Nós estamos falando, por um lado, desse caos aparente que está aqui, Adão, que nós vivemos.
não é? Satanás, ele frustrou muito temporariamente os desígnios de Deus, o objetivo e o plano de Deus. Mas até para isso, ele serve os propósitos do Senhor. Até quando ele acha que ele está tendo alguma vantagem, ele toma de novo na cabeça. Serviço sujo ele que faz. Exatamente. Tem que fazer. O serviço que precisa ser feito, que Deus não vai fazer, não é? Então, mas por outro lado, nós vemos que esse caos gerado lá no princípio, e esse caos gerado, vamos dizer assim, nesses 6.000 anos, né, da humanidade, vamos chamar assim, da humanidade moderna, chamamos assim, né? Esses 6.000 anos da humanidade moderna, esse caos, ele não pode durar para sempre, ele não vai durar para sempre. Pelo contrário, tudo o que o Senhor poderia ter feito, ele já fez. Ele deu a sua própria vida, Adalto, não é? E quem é essa pessoa que deu a sua própria vida? Em João 1 fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois diz assim, e o verbo, né? E essa palavra era a luz dos homens. Não é? Que lindo. Então, meu amigo, minha amiga, ainda que nós tenhamos algumas dificuldades, algum caos, alguma situação aparentemente ruim, ele é luz. Ele é luz. Quando nós nos voltamos a ele como luz, ele então, Adalto, vem iluminar o nosso interior. Poxa. Vem iluminar a nossa pessoa. Meu amigo, minha amiga, ele quer nesse momento iluminar o seu coração. Se você se deixar iluminar no seu coração por ele, você vai ver que toda essa situação aparentemente negra, difícil, é como se você acendesse num quartinho muito escuro, você acendesse apenas um pequeno fósforo. Você já vai ver que grandes trevas serão dissipadas. Muito mais com essa intensidade da luz, que ele é o sol da justiça, e na verdade o sol é um arremedo do que ele é, Adalto. Ele é, na verdade, a iluminação, a clareza, a luz, do que nós podemos imaginar que seja, é ele, nosso amado Senhor Jesus. Olha que coisa interessante falar dessa pessoa. Falamos de caos, porque faz parte da história toda, né, do contexto. Mas sempre tem a luz, e esse homem Jesus, esse Deus, esse Jesus Cristo, veio para mim e para você como luz. E a primeira coisa que ele vem fazer, aqui tem um versículo aqui, no livro de Provérbios, capítulo 20, verso 22, fala assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amém. Então, o espírito do homem, o meu, o seu, é a lâmpada do Senhor. Então, eu tenho uma lâmpada, certo? Tem uma lâmpada aqui. Sim. Mas então, todo homem tem uma lâmpada. Então, a lâmpada do ser humano, de quase todos, é uma lâmpada, mas sem luz, sem energia. Está desconectada. Desconectada. Talvez o fio está puxado ali, não está ligado na tomada. Então, todo homem tem uma lâmpada, que é o espírito dele. Falamos ontem que o óleo criado por Deus, que a lâmpada apagou com o choque. Sabe, o apagão aconteceu, apagou as pessoas. E você percebe que as pessoas, o que elas estão fazendo, é trevas. Porque não é possível. Esse caos social, esse caos político, esse caos econômico, financeiro do mundo inteiro, estão fazendo coisas nas trevas. Sim, com certeza. Fazendo coisas sem enxergar. Por isso que corta a mão. Você viu cortar, fazer as coisas numa coisa escura? Você corta o dedo, corta. Então as pessoas estão errando porque eles estão nas trevas. Então a lâmpada, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Amém. Então ele falou o seguinte: Deus vem, pede você, acende a luz. Aí você começa a enxergar as coisas. Gente, olha aquilo, olha isso, olha aquilo lá. Talvez, Adalto, o caos fique até um pouco mais dificultoso. Clareou, você estava num quarto escuro, cheio de bicho, cheio de coisa. De repente acendeu a luz, você vai começar a ver, opa, aqui tem barata, ali tem aranha, ali tem... Opa, peraí, estou num lugar que não era para ficar. E quanto mais acende a luz, mais nós vemos as nossas trevas.